Bom dia galera do 8º ano. Vamos estudar na aula de português 3 gêneros textuais: a resenha crítica, a crônica e a notícia. São gêneros textuais importantíssimos para que nós possamos conhecer essas estruturas na hora de escrever, ok? Então vamos lá, resenha crítica. A resenha crítica é um gênero que circula em diferentes esferas, como a jornalística e a literária. De modo sintético, o objetivo do autor desse gênero textual é expressar sua opinião sobre determinado produto cultural, como livro, filme, exposição artística, peça teatral, álbum musical, espetáculo de dança, shows, entre outros. A resenha crítica, além de informar o leitor a respeito do produto cultural escolhido, apresenta um posicionamento crítico e analítico a respeito da obra. Portanto, a resenha descreve ou resume as informações do objeto de que trata e também o avalia, apontando aspectos positivos e ou negativos, segundo o posicionamento e o embasamento do autor da resenha. Trata-se, portanto, de um texto que apresenta conjuntamente informação e opinião. O desafio do resenhista é equilibrar bem esses dois aspectos. Olha, a resenha crítica é aquela resenha onde o resenhista ele vai analisar, ele vai dar o ponto de vista dele sobre a obra. Então, ele vai focalizar os pontos positivos e também os negativos. É diferente da resenha descritiva. A resenha descritiva é aquele texto que você simplesmente apresenta uma obra e vai focalizar os pontos positivos da obra, certo? Na resenha crítica, não. Na resenha crítica, você vai fazer uma análise profunda e vai dar sua opinião. Você vai tanto falar dos pontos positivos quanto os negativos. Vamos ver aqui o exemplo de uma resenha crítica. É um texto mais longo, certo? Mas só para que a gente possa ter uma ideia. Olha, esse texto aqui é uma resenha sobre aquele livro que nós estudamos um trecho dele, Os Capitães da Areia, de Jorge Amado, certo? Então ele vai fazer uma resenha sobre aquela obra, né? Nós vimos no primeiro capítulo desse livro, na primeira parte desse livro, um trecho desse romance, ok? Então aqui a autora da resenha, Camila Teber, certo? Camila Teber, ela vai fazer uma resenha sobre o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, certo? Então vamos lá. Segunda-feira, 30 de março de 2015. Então ela escreveu assim: da série de livros que merecem ser lidos pelo menos alguma vez na vida está o incrível Capitães da Areia, escrito por Jorge Amado, datado de 1937. O clássico nacional traz um retrato cruel, atemporal e certeiro sobre a juventude marginalizada das ruas da Bahia. Em suas 280 páginas, a obra aborda questões como descaso do governo e da sociedade com a parcela mais pobre da população e jogos de interesse. Além desses temas mais pesados, a história é humanizada por conta das relações de amizade, lealdade e companheirismo construídas entre os capitães da areia. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, viviam os capitães da areia, mais de 100 meninos abandonados de 8 a 16 anos que, juntos, encontraram uma forma de continuar vivendo, sob a liderança de Pedro Bala. Eles praticavam furtos que garantia a sua sobrevivência. Sua existência já era conhecida pela população baiana, que estava em estado de alerta e temia o grupo de arruaceiros. A elite da cidade, que temia os ditos capitães,
reclamava na imprensa sobre o governo, que não tomava atitudes cabíveis para reverter a situação. Os órgãos governamentais, por sua vez, jogavam o problema de um lado para o outro, nunca aceitando a responsabilidade. Entre as inúmeras críticas, a única carta publicada, bem escondida no jornal, que defende os meninos é a de Senhora Maria, mãe de um deles, que questiona a abordagem dos reformatórios, que parece piorar ainda mais a situação. O único que apoia o relato é o padre José Pedro, apesar de ir contra seus superiores. O padre, que entendia o lado dos meninos, buscava sempre ajudá-los a conquistar uma vida melhor. Após fazer uma aproximação, passou a ensinar a religião para alguns deles, como uma forma de incentivá-los a evitar a criminalidade. Ainda assim, sabia que eles só estavam ali por conta de serem sempre tratados como nada, sempre desvalorizados. Ninguém mais procurava ajudar. Sobravam julgamentos e faltava apoio. De todo o clérigo, ele era o único que buscava fazer algo pelos capitães. Os outros condenavam suas ações e achavam que ele estava louco. Essa é mais uma das críticas feitas por Jorge Amado. A religião, que tem como propósito o bem do próximo, também era movida pelo jogo de interesses. Inclusive, muitos dos que frequentavam a missa não se colocavam no lugar dos meninos, apenas o viam como marginais, capazes de cometerem os piores atos, apesar de serem apenas crianças. Apenas crianças, ainda que planejassem roubos e cometessem outros atos de violência, os capitães eram extremamente marcados pela vida e, em certos momentos, desejavam apenas que alguém os acolhesse e que cuidasse deles. Assim, não precisariam mais lutar para sobreviver. Poderiam ser pessoas melhores. A construção dos meninos, feita pelo autor, é excepcional. A narrativa humaniza cada um deles, falando um pouco sobre suas vidas, características e motivações. Além disso, desnuda um tanto do interior de cada um, destacando os sonhos que possuíam, apesar de saberem que seria muito difícil concretizá-los, e seus pensamentos inocentes comuns da idade. Por vezes, morria um de moléstia que ninguém sabia tratar. Quando calhava vir o padre José Pedro, ou a mãe de santo Dom Aninha, ou também o querido de Deus, o doente tinha algum remédio. Nunca, porém, era como um menino que tem sua casa. O sem pernas ficava pensando e achava que a alegria daquela liberdade era pouca para as desgraças daquela vida. Apesar de muitos meninos serem introduzidos na história, alguns se destacam mais e fazem o leitor sentir saudades ao terminar o livro. Pedro Bala, por exemplo, é um líder do grupo. O modo como ele protege os garotos e assume um instituto paternal é de admirar. Ele está sempre ali cuidando de todos e tomando as decisões, que nem sempre são fáceis. Em determinado ponto da história, Pedro Bala é capturado e passa por diversas provações, mas ainda assim coloca o bem do grupo em primeiro lugar. A seu lado estavam os fiéis sem pernas, Gato, Professor, entre tantos outros. Professor era aquele que sempre lia histórias para o grupo, um dos únicos alfabetizados. Nesses momentos, todos deixavam um pouco de tensão de lado para embarcar em outras aventuras. Sem pernas, possuía uma deficiência física que o fazia mancar.
Isso fez com que ele sofresse muito em seu pouco tempo de vida, fato que o deixou fechado, rabugento. Gato era um dos mais malandros, sempre bem vestido e arrumado, nunca passava a noite sozinho e saía-se bem em diversas situações. Em certo momento da história entra em cena Dora, única menina aceita pelos capitães, que era vista pelos meninos como uma figura materna, alguém que sempre poderia estar ali por eles. Neste momento de música, eles sentiram-se donos da cidade e amarraram-se uns aos outros, se sentiram irmãos, porque eram todos eles sem carinho e sem conforto, e agora tinham o carinho e o conforto da música. O sem pernas botou o motor para trabalhar, e eles esqueceram que não eram iguais às demais crianças. Esqueceram que não tinham lar, nem pai, nem mãe, que viviam de furto como homens, que eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram as palavras da velha de Lorgnan. Esqueceram tudo e foram iguais a todas as crianças, cavalgando os ginetes do carrossel, girando com as luzes. As estrelas brilhavam, brilhava a lua cheia. Mas, mais do que tudo, brilhavam na noite da Bahia as luzes azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas do grande carrossel japonês. Narrado em terceira pessoa, o livro possui capítulos curtos e é dividido em 4 partes. A escrita é de fácil compreensão e muito fluida. Os elementos são tão bem construídos que, em determinadas partes da história, parecia que eu estava ali, acompanhando o desenrolar dos fatos de pertinho. A leitura, que se tornou uma das minhas favoritas, é essencial, pois mostra um lado desconhecido por muitos. Apesar de ter sido publicado pela primeira vez em 1937, Capitães da Areia traz assuntos muito atuais e explora o sofrimento e as causas que levam os meninos abandonados a buscarem a marginalidade. É um tapa na cara de quem julga e enxerga apenas as consequências, sem se colocar no lugar do outro. Ao longo da obra, acompanhamos as diversas transformações pelas quais passam os capitães. É difícil terminar a leitura sem refletir sobre diversas questões, as críticas feitas pelo autor à sociedade, à imprensa, à igreja, ao governo, etc. São ainda muito atuais e também levantam questionamentos sobre os nossos próprios atos. É uma maneira de refletirmos de maneira mais crítica sobre como estamos agindo e se, de fato, estamos ajudando a construir um mundo melhor. Pode ser que você não esteja procurando um livro do gênero no momento, mas o meu conselho é que guarde sempre essa recomendação com você. Depois de ler, acho difícil se arrepender. Se faziam tudo aquilo, é que não tinham casa, nem pai, nem mãe. Na vida deles, era uma vida sem ter comida certa. E dormindo num casarão quase sem teto. Teber Camila, quer dizer, Camila Teber, né? Viagens de papel, disponível no site www.viagensdepapel.com. Então aqui é a fonte do texto da resenha. Então você viu aí que a resenha aqui faz uma análise, certo, do tema. E ela não apresenta pontos negativos porque ela gostou muito do livro, ela achou o livro excelente, certo? Então ela só apresenta aqui os pontos positivos. Mas eu posso dizer que é uma resenha crítica porque ela se detém a analisar o tema, a analisar o livro no seu conteúdo,
certo? Ela não simplesmente descreve a obra, né? Ela se detém a fazer uma análise, a dar a opinião dela sobre o livro. Então, por isso que é uma resenha crítica. Ok, gente? Seguindo aqui, nós temos as perguntas, que eu não vou ler para vocês, porque é muito extenso esse conteúdo. Vocês podem ler, certo? E alguma pergunta, que tiver alguma dúvida, me perguntar lá no grupo. Vamos ver aqui o outro gênero citado nessa parte do texto, ok? Bom, o outro gênero é a crônica, certo? A crônica, ela se baseia em um fato comum do dia a dia, certo? Ele vai relatar, vai narrar um fato comum, é uma pequena história, ok? Mas essa história é criada para analisar um assunto, para analisar um tema, certo? Então ele pega aquele fato do dia a dia e em cima daquilo ali ele faz uma análise, certo? Ele faz ele quer abordar ali um tema. Muito embora que essa análise não esteja explícita no texto, né? Se você não fizer uma leitura crítica, você não vai nem ver aquela análise que ele está fazendo, mas é através daquela história, daquele texto narrativo que ele quer fazer uma análise sobre algum tema. Vamos ver aqui o conceito de crônica. Ele diz o seguinte: a crônica é uma narrativa curta que, na maioria das vezes, trata de assuntos do dia a dia, contando histórias que podem acontecer com qualquer pessoa. Apresenta poucos personagens que retratam pessoas comuns e pode ser humorística, crítica ou mesmo irônica. Além de crônicas compostas pela tipologia narrativa, há as que têm caráter argumentativo, em que o cronista se posiciona diante de um tema da realidade. Geralmente, a linguagem é simples e direta. As crônicas, no início, eram publicadas apenas em jornais impressos. Depois, passaram a ocupar as páginas de revistas e livros. E, hoje, podem ser vistas também em páginas da internet. É isso que eu digo, né? A característica principal da crônica é se basear em um fato comum que pode acontecer com alguém no dia a dia, certo? Ok? Então, vamos ver aqui o exemplo de uma crônica. Aqui nós temos uma crônica de autoria de Tatiana Belink, certo? E que tem como nome Onde Já Se Viu, certo? Tem como título aqui Onde Já Se Viu. Vamos ver. Diz assim: uma tarde de inverno, estava eu lá, na rua Barão de Itapetininga, mexendo nas estantes de uma livraria. Não consigo passar por uma sem entrar para fuçar no meio dos livros, desde que eu tinha 4 anos de idade, o que já faz muito tempo. Livro para mim é a coisa mais gostosa do mundo. A gente nunca sabe que surpresa vai encontrar entre 2 capas. Pode ser coisa de boniteza, ou de tristeza, ou de poesia, ou de risada, ou de susto, sei lá. Um livro é sempre uma aventura e vale a pena tentar. Pois bem, estava eu ali, muito entretida, examinando os livros, quando de repente senti que alguém me puxava pela manga. Olhei para baixo e vi um menino, um garotinho de uns 9 ou 10 anos, magrelo, sujinho, de roupa esfarrapada e pé no chão. Uma dessas crianças que andam largadas pelas ruas da cidade, pedindo esmola, ou, no melhor dos casos, vendendo colchetes ou drops, essas coisas. Eu já ia abrindo a bolsa para livrar-me logo dele, quando o garoto disse: escuta, dona. Naquele tempo ninguém chamava a gente de tia. Tia era só a irmã do pai ou da mãe. O quê? Perguntei. O que você quer? Eu, dona. Me compra um livro? Disse ele baixinho, meio com medo. Dizer que fiquei surpresa é pouco.
O jeito do menino era de quem precisava de comida, de roupa, isso sim. Duvidei do que ouvira. Você não prefere algum dinheiro? Perguntei. Não, dona, disse o garoto, mais animado, olhando-me agora bem nos olhos. Eu queria um livro. Me compra um livro? Meu coração começou a bater mais forte. Escolha o livro que você quiser, falei. As pessoas na livraria começaram a observar a cena, incrédulas e curiosas. O menino já estava junto à prateleira, procurando, examinando ora um livro, ora outro, todo excitado. Um vendedor se aproximou, meio desconfiado, com cara de querer intervir. Deixe o menino escolher um livro, falei. Eu pago. As pessoas em volta me olharam admiradas. Onde já se viu alguém comprar um livro para um molequinho maltrapilho daqueles? Pois vou lhe contar, foi exatamente o que se viu naquela tarde, naquela livraria. O menino acabou se decidindo por um livro de aventura, nem me lembro qual, mas me lembro bem da minha emoção quando lhe entreguei o volume e vi seus olhinhos brilhando, ao me dizer um apressado obrigado, dona, antes de sair, em disparada, abraçando o livro apertado ao peito. Quanto aos meus próprios olhos, estes se embaraçaram e estranhamente, quando pensei comigo, tanta criança rica não sabe o que perde, não lendo, e este menino pobre, que certamente não era um pobre menino, sabe o valor que tem essa maravilha que se chama livro. Isso aconteceu há vários anos, bem que eu gostaria de saber o que foi feito daquele menino. Então tá aí a crônica, né, de Tatiana Berlinte, certo? Ela conta um fato comum do dia a dia, né? Por que um fato comum? Porque isso poderia acontecer. A gente sabe que aqui é uma crônica, né, fictícia, é uma crônica literária, mas isso poderia acontecer. É um fato comum, a gente chama de um fato comum porque é uma coisa que poderia acontecer a qualquer uma pessoa, certo? Então ela estava numa livraria, né, a olhar livros, quando de repente um menino puxa pela manga da roupa dela e ela já pensa que ele está querendo um dinheiro, uma esmola, alguma coisa assim. Ela já vai abrir na bolsa quando ele diz que quer um livro. Então isso o deixou, né, surpresa e muito feliz, né, por saber que um menino de rua gosta de ler. Aí ela faz uma crítica aqui, ó, no final, tanta criança rica não sabe o que perde, não lendo, né? E este menino, né, com tanta carência, aí ela faz até um trocadilho aqui, ó, quando ela diz: e este menino pobre, né, certamente não era um pobre menino. Por que ela diz que este menino pobre não era um pobre menino? Porque ele era pobre, mas era rico, né? Era um menino rico de espírito, de vontade de conhecer as coisas, de crescer, de saber, certo? Então, ela diz que ele era um menino pobre, mas não era, certamente não era um pobre menino, quer dizer, não era aquela pessoa que não tem vontade de aprender, de saber das coisas. Então, uma bela crônica que quer falar dessa questão, da questão da leitura, da importância da leitura, ok? Então, observe que ela pegou um fato comum do dia a dia para analisar, para abordar a questão da importância da leitura e que muita gente, né, muitas pessoas ainda se interessam pela leitura. Ok, gente? Então, uma bela crônica essa daqui. Também não vou fazer as perguntas com vocês porque demanda muito tempo. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Aqui tem a gravura da crônica, né? O menino diante da estante cheia de livros, certo? E vamos para o terceiro gênero que é abordado nessa parte do livro, ok? Bom, o terceiro gênero é a notícia. Olha, a notícia é um texto, né, jornalístico que vai simplesmente relatar um acontecimento recente, certo? Então a gente tem que ter o cuidado aí para não confundir notícia com reportagem,
A notícia, ela focaliza um fato ocorrido, ela vai relatar, ela se preocupa, ela tem como ênfase o relato de um fato, de um acontecimento, enquanto que a reportagem, ela vai fazer um texto com mais conteúdo sobre aquele tema. A reportagem, ela vai ser mais aprofundada no tema, ela vai ser um texto mais aprofundado no tema, onde o jornalista ele vai pesquisar mais sobre aquele assunto para produzir o seu texto de reportagem. Então, basicamente, a diferença de notícia para reportagem é que a notícia se detém mais ao relato do fato e a reportagem ela vai analisar mais profundamente o assunto do qual ela fala, ok? Então, o conceito de notícia diz assim: a notícia é um gênero da esfera jornalística que tem como principal característica apresentar um fato relevante para uma cidade, uma região, um país e o mundo. Inicialmente, as notícias circulavam em jornais impressos. Com o avanço das ciências e a descoberta de novas tecnologias, passaram a ser veiculadas também em revistas, no rádio, na televisão e na internet. A linguagem da notícia deve ser clara e objetiva. Geralmente, o primeiro parágrafo da notícia, chamado de líder, responde às seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Olha, a notícia ela tem como estrutura básica o título, que se chama de manchete, um subtítulo, que é um esclarecimento, né, um pequeno texto esclarecendo mais o título. A lead, o que é lead? Lead é o primeiro parágrafo da notícia, onde ele faz um resumo de tudo que ele vai dizer. Ele faz um pequeno resumo e a partir do segundo parágrafo ele começa a detalhar o fato, começa a contar o fato com mais detalhes, certo? Então ele fala aqui, o primeiro parágrafo é chamado de lead. Não é líder, não, é lead, né? Lead é aquela parte, aquele pequeno resumo da notícia no primeiro parágrafo, ok? Então vamos ver aqui um exemplo de uma notícia. Pronto, a gente observa aqui que a notícia tem o título, que também a gente pode chamar de manchete, e logo abaixo do título tem um subtítulo. O que é um subtítulo? É um enunciado que esclarece mais o título. Veja aqui nesta: grafiteiro cria casinha de livros para crianças de sua comunidade na Paraíba, certo? O subtítulo diz: ele disse buscar mudar a realidade social encontrada na região. Casa foi feita com um sofá reciclado e livros usados, certo? Então observe que o subtítulo ele esclarece mais aqui o título. Diante do título e do subtítulo, a gente já dá para entender de que a notícia vai falar, não é verdade? Quem escreveu isso aqui foi Felipe Ramos, certo? Especial para o G1 da Paraíba, ok? PB é a sigla da Paraíba. Então vamos à notícia. Aqui tem a foto, né? Que ilustra a notícia. Olha, a gente vê aqui os meninos lendo no sofá. Casa dos Contos, tá vendo um recanto aqui? A gente vê a parede pichada aqui, ok? Então vamos ao texto. Crianças leem livro do projeto Casa dos Contos, ok? Vamos ao texto. Com o sonho de combater a estatística de violência e outros problemas sociais da comunidade Renascer 1, num bairro de Varadouro, em João Pessoa, o grafiteiro e estudante de artes visuais da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Marcos Cristiano, conhecido como Perfect, morador do local, criou um projeto literário para crianças utilizando um sofá reciclado e livros usados por seus filhos. O grafiteiro então usou dessas duas armas para lutar pela garotada. Com as peças do sofá e os livros, ele construiu na frente de sua própria casa uma espécie de casinha de bonecas, onde são guardados diversos livros para a livre leitura das crianças. E assim nasceu o projeto batizado de Casa dos Contos, há pouco menos de um ano. A ideia surgiu, segundo ele, após uma inquietação ao presenciar diariamente sua comunidade se deteriorar
com os diversos problemas sociais, entre eles tráfico, prostituição, violência, falta de cultura, lazer e esporte. Vejo jovens e adolescentes sendo arrastados por eles até hoje. Então me utilizei do conhecimento que tenho para tentar combater essa realidade, explicou ele. Marcos detalha que o material fica sempre disponível dentro da casinha que os meninos e as meninas podem utilizar numa praça, em frente à sua residência, ou até mesmo para ler em casa. O material também é arrecadado por meio de doações. A proposta do projeto é criar um espaço onde as crianças possam se sentir livres para cuidarem e praticarem não só a leitura, mas a cidadania, a coletividade, o companheirismo e muitas outras coisas. Contou Marcos, que acrescenta: a leitura é até os dias de hoje a janela mais concreta para obter conhecimento, sem contar que a leitura é algo que o indivíduo se utilizará para o resto de sua vida. Acredito que esta contribuição será valiosa para estas crianças que participam do projeto com o passar dos anos. O desejo dele é que o projeto seja realizado também em outras localidades da cidade de João Pessoa. Conto dos desafios. Para desenvolver o projeto, o grafiteiro e o universitário encontrou forças justamente nos desafios apresentados pela realidade social e educacional que enxergava. Segundo ele, uma das realidades que o motivou foi perceber que muitas crianças ficavam em frente de sua casa e dos vizinhos roteando o seu sinal de internet para utilizar as redes sociais e outras opções da internet. Aquilo foi me causando uma inquietação, confessou Marcos. Outro fator externo motivador do projeto, conforme Marcos, foi a burocracia nas bibliotecas de escolas onde trabalhou como educador. Após a motivação inicial de enfrentar esses desafios, ele precisa agora enfrentar outros, desta vez na manutenção da Casa dos Contos. Entre eles, conforme o grafiteiro, está a falta de apoio financeiro de instituições privadas e até mesmo do poder público. Há uma grande dificuldade também, segundo ele, para conseguir a matéria-prima, os livros, e como o material fica exposto na rua, às vezes os livros acabam não voltando para a casinha. Mas estas não são as únicas. Mais uma barreira precisa ser encarada. É preciso enfrentar também a falta de entendimento de alguns da comunidade sobre a importância deste projeto, ressaltou. Para superá-las, Marcos disse ter criado uma página no Facebook onde começou a pedir doações de material literário a amigos, pois o projeto atualmente funciona por meio de doações. Quem quiser ajudar pode procurar nas redes sociais o projeto literário Casa dos Contos. Felipe Ramos, aqui está a fonte do texto, aqui a gravura, certo? Onde diz assim: projeto Casa dos Contos é promovido na frente da casa do grafiteiro, certo? Que vocês podem observar é aqui o que nós falamos, todas as partes da notícia, As partes da notícia, quais são as partes da notícia? Aqui é título, que também pode ser chamado de manchete. O título vem sempre em letras graúdas, não é isso? No jornal, letras graúdas em negritos, ok? Abaixo vem um subtítulo. Qual é a função do subtítulo? É um enunciado que explique melhor, que deixe mais claro o título, certo? E em seguida nós temos a foto, não é isso? A foto que ilustra sempre o texto, A foto vai sempre ilustrar as notícias e as reportagens, certo?
Quando começa de fato o texto, nós temos o primeiro parágrafo que chamamos de líder. O que é líder? Líder, gente, é um pequeno resumo do que vai ser falado na notícia. Observe aqui, é o primeiro parágrafo. Observe que ele faz um resumo de tudo que vai ser falado. Com o sonho de combater a estatística de violência e outros problemas sociais da comunidade, renasceu um bairro do Varadouro, em João Pessoa, o grafiteiro e estudante de artes visuais da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Marcos Cristiano, conhecido por Perfect, né, morador do local, criou um projeto literário para crianças utilizando um sofá reciclado e livros usados por seus filhos. Então observe que aqui é um pequeno resumo do que ele vai falar de fato. Esse pequeno resumo, este primeiro parágrafo, nós chamamos de líder, certo? Líder. E a partir do segundo parágrafo começa a detalhar de fato a notícia. Ok, gente? Então isso aí está aí a característica da notícia. Em seguida vocês vão ter as perguntas, né, que vocês vão responder, certo? De acordo com o que nós estudamos. E mandar para mim, né? Qualquer dúvida vocês perguntem lá no grupo, certo? Que eu responderei assim que abrir o grupo, ok, gente? Então é isso. Uma boa aula, uma boa leitura para vocês. Até a próxima.